Meu querido, meu amado irmão, eu já quero de antemão louvar a Deus pela sua vida, lhe agradecer mais uma vez por estar aqui conosco no nosso canal, Nilson Sérgio Lima, via Facebook, tá? E eu quero convidar nós, você, eu, que estamos assistindo, estamos aqui nessa live, a fazermos uso da palavra de Deus. E eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor, tá? No livro de Apocalipse, capítulo 3, lá no versículo 14 em diante. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14 em diante. Tome a palavra do Senhor, você, meu amado, que nos ouve, seja em meio físico, né, impresso, ou meio eletrônico ou digital, e permaneça com a palavra aberta, porque nós estamos fazendo esses estudos, estamos acompanhando versículo por versículo. Amém? Então eu quero fazer a leitura bíblica da palavra de Deus nessa noite. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14, que diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Aleluia! Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero lhe convidar nesse momento para nós fazermos uma oração, apresentando as nossas vidas ao nosso Deus, e em seguida nós iremos ministrar a palavra do Senhor e ver o que Deus tem para nos dizer nessa noite. Então, eu lhe convido para você fechar os seus olhos e, juntamente comigo, nós orarmos a Deus pedindo a sua direção. Soberano nosso Deus e amado Pai, bendito és o teu nome. Quero nesse momento, Senhor, juntamente com os irmãos e os amados amigos que nos assistem nessa noite, colocar as nossas vidas diante do Senhor, para te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados. Vivemos tempos angustiosos, tempos trabalhosos, como a tua palavra, ela nos diz e nos traz os alertas para que nós possamos estar atentos ao tempo final que se aproxima. Por isso, Deus, eu quero colocar as nossas vidas, apresentar a tua palavra, e que o Santo e amado Espírito possa me usar tão somente com uma língua erudita para transmitir a tua palavra, e que aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistam, possam compreender, e que a partir desta compreensão, nós não somente tomemos a tua palavra para nós, mas que nós possamos aplicá-la na nossa vida diária e constante,
e a partir desta aplicação prática, nós possamos compartilhar com outros para poder levá-los também à fé em teu Filho amado Jesus Cristo, a quem cremos e confiamos. E assim nós te oramos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Hoje, queridos, nós vamos tratar da 7ª carta ali em Apocalipse, a igreja de Laodiceia. E eu quero já te convidar, queridos, para continuar com a palavra de Deus aberta, porque nós vamos fazer, constante uso dela, em nome de Jesus. Nós já fizemos a leitura e agora quero convidar você para a gente conhecer essa cidade chamada Laodiceia. Como de costume, de praxe, né? Laodiceia, ela tem o seguinte significado, em alusão a Laodice, esposa de Antíoco II. Laodiceia, ela estava localizada na Ásia Menor. Foi fundada mais ou menos em 250, certo? Antes de Cristo, por Antíoco II da Síria, e ficava mais ou menos a 70 quilômetros da cidade de Filadélfia. Era um centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo daquele tempo. Era um centro de indústria de tecidos. Produziu uma lã especial famosa no mundo inteiro. Havia uma escola de medicina famosa e desenvolveram um composto chamado porfírio, que, de acordo com Grant, era um composto para a cura de doença dos olhos e trouxe à cidade ainda mais fama e riqueza. Aleluia! Então, queridos, era uma cidade que era muito produtiva e muito rica. Mas Laodiceia, ela tinha duas desvantagens na sua cidade. Primeiro, era uma cidade propensa a terremotos. De acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, em 61 depois de Cristo, ela foi devastada por um terremoto e reconstruída sem aceitar a ajuda dos imperadores. Os habitantes eram jactanciosos de sua riqueza. A cidade era tão rica que não sentia necessidade nem mesmo de Deus. A segunda coisa que havia desvantagem nessa cidade é que eles não possuíam um abastecimento de água própria. A região era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. A cidade era obrigada a canalizar água em arquedutos, ou seja, o que é um arqueduto? É um canal ao ar livre ou subterrâneo para conduzir a água por gravidade de um lugar para outro. Em Colossos, cabe ainda ressaltarmos, ficavam as fontes de águas frias e em Hierápolis havia uma fonte de água quente. Tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis, ou seja, eram ruins porque eram amargas. Aleluia! Então essas são as características da cidade de Laodiceia e que dessas características Cristo vai usar muito delas para aplicar na vida espiritual da igreja, como ele fez nas outras 6 igrejas anteriores. Amém? Então vamos agora começar a fazer a análise do conteúdo desta carta. Por isso, queridos, eu lhe peço para você continuar com as escrituras abertas para nós acompanharmos os passo a passos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que nós vamos encontrar nessa carta, como nós já aprendemos nas demais, é o destinatário. Então, o destinatário está lá no versículo 14, que diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia.
Aleluia! Então, como já é sabido por nós, aqui a expressão anjo, ela deve ser entendida em relação ao pastor da igreja, certo? Ao pastor da igreja. Então, essa carta ela foi novamente destinada ao pastor da igreja. E o remetente? O remetente é descrito ainda no versículo 14 como aquele que diz o amém, o testemunho fiel e verdadeiro. É o princípio da criação de Deus. É o que complementa o versículo 14, que diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo destinatário. O remetente é o que? Aquele que diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essas características são aplicadas à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de acordo com a Bíblia de Estudo MacArthur, o amém é uma expressão bíblica com um significado de certeza e de veracidade, ou seja, o Deus da verdade. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, todas as promessas de Deus são cumpridas em Cristo. E quando ele diz testemunha fiel e verdadeira, ele é testemunha totalmente confiável e perfeitamente acurada da verdade de Deus, de acordo com João 14:6. Por isso, nós vemos o Senhor se apresentando à igreja de Laodiceia como o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ainda de acordo com a Bíblia de Estudo MacArthur, ele vai falar sobre esse ponto que diz e descreve o Senhor como o princípio da criação. Aleluia! E aí, MacArthur, ele vai dizer assim: isso corrige uma heresia, aparentemente, entre os crentes de Laodiceias e Colosso, de que Cristo seria um ser criado. Em vez disso, ele é o princípio, iniciador, originador, aleluia, da criação, e o primogênito de toda a criação, isto é, a pessoa mais proeminente e suprema jamais nascida. Como homem, ele teve um princípio, mas como Deus, ele é um princípio, ele é eterno, ele não tem começo, não tem meio e não tem fim. Aleluia! Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. E aí, queridos, a carta a Laodiceia ela vai seguir também aquele mesmo padrão que nós temos observado. Ora Jesus elogiando, ora o Senhor protestando, corrigindo e apresentando recompensa aos que vencerem e aos que se manterem fiéis a Ele. No entanto, nós estamos diante de uma trágica igreja. A igreja de Laodiceia, ela não teve nenhum e nem recebeu nenhum elogio da parte de Jesus. Tristemente, todo o seu conteúdo, é derramado, é despejado, protesto contra os crentes de Laodiceia. Eles eram arrogantes espirituais, eram inconsistentes, ou seja, inconscientes de suas necessidades de pobreza e cegueira espiritual. Mas o Senhor, mesmo diante dessa trágica, espiritualidade da igreja de Laodiceia, o Senhor o corrige, chamando eles para que sejam zelosos e arrependam-se dos seus pecados, dando-lhe uma palavra recompensadora para aqueles que vencerem, compartilhar do trono dele mesmo, assim como ele compartilha do trono do Pai. Aleluia! Então vamos seguir aqui e começar a observar. E eu quero tratar mais um pouquinho, aonde nós lemos a palavra do Senhor aqui em relação à carta à igreja de Laodiceia. E nós não encontramos, nós não identificamos
nenhum elogio a esta igreja. Que triste! E eu quero lhe perguntar aqui, irmão, será se Jesus, ele vai nos elogiar no dia que nós nos encontrar com ele? Será se o Senhor ele está nos repreendendo nesse exato momento? Nós, enquanto servos de Deus, que já confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos feito essa análise. Jesus tem aceitado a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas orações. O nosso comportamento é digno de elogios ou dignos de repreensão? Infelizmente, a igreja de Laodiceia, nós não encontramos nenhum elogio. Olha o que diz o versículo de número 15 do capítulo 3 de Apocalipse. Ele começa como em outras cartas ele também o faz, o Senhor, ele diz: eu conheço as tuas obras. Então Jesus está falando aqui com muita propriedade. Por que com muita propriedade? Porque as Escrituras nos dizem que ele sonda mentes e corações. Ele conhece a minha obra, ele conhece a sua obra, ele conhece a nossa obra. Então, por isso, ele pode muito bem dizer: eu conheço as tuas obras. E aqui eu quero citar o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele vai dizer que o problema da igreja de Laodiceia não era teológica e nem moral. Não havia falsos mestres, nem heresias. Não havia pecado de imoralidade, nem engano. Não há uma carta, sabe, na carta uma única menção de heresia, malfeitores ou perseguidores. O que faltava à igreja era fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, apática, indiferente e nauseante. A igreja era acomodada. O problema da igreja não era heresia, mas apatia. Queridos, e quando nós olhamos para o dia de hoje, quando nós olhamos para nós, como nós estamos, sabe, atuando e agindo na igreja, nas congregações, nós somos crentes atuantes, fervorosos na fé, na obra, ou nós somos aqueles crentes apáticos, que na hora do louvor nós não temos forças nem para abrir a boca para louvar a Deus e nem para dar uma glória ao Senhor. Se o pastor, o pregador, não provocar um amém, ou um aleluia, ou um glória a Deus, ninguém abre a sua boca para glorificar ao Senhor da glória. Se não for tangido quase que à força, poucos se voluntariam para evangelizar, para pregar a palavra, para orar, sabe, para pegar das suas finanças e recursos financeiros e investir na obra de Deus. Mas está ali estático, inerte, e as coisas passando e o tempo se passando, e aí chega um tempo de crise desse, na qual nós estamos passando pela proliferação e contaminação desse Covid, e muitas pessoas estão, sabe, ainda dormindo e ainda não despertaram do sono, da sonolência, e ainda continuam apáticos. E a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. É hora de nós abrirmos os olhos, é hora de nós nos voltarmos para Deus, para a sua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê, queridos? Eu conheço as tuas obras. E sabe como Cristo achou as obras da igreja de Laodiceia? Nem és frio e nem quente. Quem dera que fores frio ou que fostes quentes. Olha o que diz o versículo 15.
Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Aqui nós achamos uma metáfora relacionada ao abastecimento de água da cidade via aqueduto, e a sua principal fonte vinha de 10 quilômetros ao norte. Ficava Hierápolis, famosa por suas fontes e águas termais. A 16 quilômetros a leste estava Colossos, conhecida por suas águas potáveis, frescas e puras. Então aqui, essa metáfora, o Senhor ele pega uma característica da cidade, como nós vimos, era uma cidade riquíssima, cheia de recursos financeiros, mas orgulhosos, mas tinham dois problemas. Era uma cidade que estava em uma região em torno onde havia muitos terremotos e não tinha fonte de água. Eles precisavam captar de outras cidades. E eles captavam dessas duas, de Hierápolis e de Colosso. Mas quando essas águas chegavam até a cidade de Laodiceias, elas chegavam mornas. Não chegavam nem quentes e nem frios. Então o Senhor está dizendo que da mesma forma como essas águas chegavam na cidade, eles estavam espiritualmente, estavam mornos. E aí, queridos, como é que você se avalia a sua atuação na igreja pelo seu chamado? Você tem vivido uma vida de oração fervorosa? Nós temos vivido uma vida de oração fervorosa. Nós temos vivido, sabe, aquele testemunho que a palavra de Deus nos diz, ide por todo mundo fazendo os discípulos de toda a nação. Nós temos tido, sabe, esta predisposição de testemunhar do nome santo e bendito de Jesus. Se nós estamos assossegados, me desculpa a expressão, com as nossas bundas pregadas nos bancos da igreja e, sabe, em nossas casas, nos nossos lares, se nós não nos preocupamos com a vida daqueles que estão mortos em seus pecados e delitos lá fora, quero dizer que a nossa obra, ela não é nem quente e nem fria, mas ela é morna. E aí mais tarde nós vamos ver o resultado do ser morno espiritualmente. Então, tristemente, queridos, a igreja de Laodiceia, ela não recebe nenhum elogio da parte do Senhor. E você, meu irmão, a sua vida é digna de elogio de Cristo? Ou a sua vida é digna de repreensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como é que está o aspecto da sua vida? Reflita nessa noite. Agora nós vamos observar o diagnóstico que Cristo faz da igreja de Laodiceia. E aqui eu lhe chamo a atenção, o diagnóstico que Cristo faz da igreja de Laodiceia. A igreja tinha perdido a sua essência. Então, queridos, assim como as águas mornas de Hierápolis e Colossos, potável, fresca e pura, chegavam pelo aqueduto mornas em Laodiceia, a essência da igreja também tinha se perdido na caminhada da vida cristã, por aquilo que os conduziam, ou seja, o orgulho, as riquezas. Acompanhe comigo no versículo 16, que diz: assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então a igreja tinha perdido a essência. A igreja estava vivendo de uma mordidão, sabe, exacerbada. E isso não aconteceu da noite por dia. Quando nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a palavra que chegou até a igreja. E lá havia, queridos, uma igreja atuante. A igreja de Laodiceia era uma igreja atuante. Mas
Bastou-se passar mais ou menos uns 30 anos, foi quando escrita essa carta por volta do ano 96 depois de Cristo, nós vamos encontrar Cristo protestando contra esta igreja. E o que me parece é que aquela igreja esfriou, ela morreu, estava morta espiritual. Mas por causa de quê, queridos? Por causa do orgulho, ao amor, às riquezas. Outra coisa, consequentemente, por a igreja ter perdido sua essência, ela acabou perdendo os seus valores. Olha o que diz o versículo 17: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Aleluia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, e não nos deixe cair, Senhor, nessa frieza espiritual, nessa mordidão espiritual. A igreja de Laodiceia tinha o orgulho da riqueza. O versículo 17 expressa: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso incluía até mesmo Deus. Mas essa expressão, esse desprezo pelas coisas de Deus, lhe levaram a um erro fatal, pois se acharam ricos materialmente, mas eram pobres espiritualmente. Qual foi a resposta de Jesus a eles? E não sabes que és desgraçado, miserável e pobres, cegos e nus. Olha o estado lastimável da vida espiritual da igreja de Laodiceia. Eram desgraçados, eram miseráveis, eram pobres, eram cegos e nus. Ó Senhor Deus, eu rogo e suplico tuas misericórdias nessa hora, Senhor, sobre a minha vida, a vida da minha família, dos meus irmãos em Cristo, dos nossos amigos que nos ouvem nessa noite. Que nós não venhamos a viver uma vida tão lastimável quanto os crentes em Laodiceia. Mas nos ajude, Senhor, a acender o fogo do Espírito em nosso coração, a vivermos uma vida que te louve, que te agrade, que te honre, e que seja motivo de... Ó Senhor, que seja motivo de agrado pela tua parte, que nós sejamos elogiados naquilo que nós fazemos, vivemos, de acordo com a nossa fé, pelo Evangelho bendito do nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Então, queridos, a igreja tinha perdido sua essência, a igreja tinha perdido seus valores, e tinha perdido isso por causa de quê, querido? Consequentemente, perderam todas as riquezas espirituais por amor aos bens materiais. Lembremos que uma das 3 características que caracterizavam a cidade de Colossense era que lá havia um centro bancário e financeiro, havia um centro de indústria têxtil e havia um centro de indústria medicinal. Havia aquele colírio que era tão famoso e fez a cidade tão famosa. Então a igreja trocou as riquezas espirituais pelas riquezas materiais. A igreja de Laodiceia estava investindo mais em seus negócios pessoais, ao invés de investir no reino de Deus. Procurando mais as vestes físicas
do que as espirituais. Estavam mais preocupados com a cura física do que com a espiritual. Então esse era o estado lastimável. Assim nós vemos pessoas, queridos, mesmo na igreja, nos dias de hoje, sabe, buscando mais recursos financeiros. Tem pessoas que se dedicam 7 dias por semana ao trabalho nas suas empresas, nos seus negócios, mas poucos se dedicam à obra de Deus. Pessoas querendo, sabe, queridos, se vestir da melhor roupa, ter os melhores sapatos, usar as melhores marcas de roupas físicas, mas estão esquecendo que a vestimenta que agrada a Deus é a espiritual. Esta não pode ser comprada por dinheiro nenhum. Ela é dada gratuitamente. E é o Senhor da glória que nos veste com as vestes brancas de justiça. Aleluia, de pureza. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão preocupadas com uma vacina. A gente abre os sites sociais e vê as pessoas brigando de uma forma irracional. Eu digo irracional porque usa para isso ou não se usa, uma briga irracional, se é ou se não é. Mas poucos estão preocupados com a cura espiritual de uma doença chamada pecado e o remédio para esta cura que a humanidade inteira sofre, inclusive a consequência desse Covid-19 pelo pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós estamos preocupados em sarar o corpo, em curar o corpo, mas poucos se preocupam com a saúde espiritual. Os crentes de Laodiceia estavam assim. E essa preocupação, sabe, foi motivo de Deus chamar eles, sabe de quê? Vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Então olha o diagnóstico que Cristo faz de Laodiceia. E eu quero lhe chamar bem aqui, queridos. Qual o diagnóstico, Senhor, Ele faz de mim? Qual o diagnóstico o Senhor Ele faz de você? Como nós estamos nos comportando diante daquilo que nós temos recebido da palavra de Deus? Nós temos crido e obedecido? Ou nós temos vivido uma vida, sabe, de mundanismo? Uma vida de consumismo? Eu só quero ter, e esquecemos do ser, que é mais importante do que o ter. Certo, meu irmão? Então, Cristo está nos analisando e nos diagnosticando a cada dia e a cada momento, assim como Ele fez com a igreja de Laodiceia. A partir desse diagnóstico, Cristo encontrando uma vida lamentável dos crentes em Laodiceia, Cristo faz um apelo à igreja de Laodiceia. Então, Cristo, Ele vai primeiramente se apresentar à igreja como um representante celestial, oferecendo-lhes produto do reino, aconselhando-lhes que compre esses produtos da mão dele. E aí nós lemos no versículo, queridos, 18. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado, roupas brancas e colírios. Para o pastor Hernandes Dias Lopes, Cristo prefere dar conselhos em vez de ordens, sendo soberano do céu e da terra, criador do universo, tendo incontáveis galáxias de estrelas na ponta dos dedos, tendo o direito de emitir ordens para lhes obedecerem, prefere dar conselhos. Ele poderia ordenar, mas preferiu aconselhar. E
Tem um ditado, né, que diz que dá ordem quem pode e obedece quem tem juízo. Então o Senhor, ele tem todo o poder para nos aconselhar. Mas será se nós temos o juízo de ouvir e nos arrepender dos nossos erros? Em segundo lugar, nós vamos encontrar ainda Cristo chamando a igreja a uma mudança de vida. Então, Cristo, primeiro ele diz, compre de mim ouro refinado, roupas brancas e colírios. Isso nos diz que Cristo, mesmo diante dos nossos erros, ele está nos chamando para um arrependimento profundo, fiel e verdadeiro. Olha o que diz o versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Aleluia! Se pois zeloso e arrepende-te. Então Cristo chama a igreja a uma mudança de vida. Ou seja, queridos, eu disciplino e repreendo a quem amo. Se pois zeloso e arrepende-se. Antes de revelar o seu juízo, de vomitar da sua boca, ele demonstra a sua misericórdia, repreende e disciplina aquele a quem ama. Então, quando nós somos disciplinados pelo Senhor, não é para a morte, mas é para arrependimento, para a vida. Aleluia! Então, disciplina é um ato de amor de Deus, porque ninguém que ama quer ver a pessoa amada em rebeldia, mas antes em obediência. Aleluia! Cristo convida a igreja para ceiar com ele, uma profunda comunhão que o Senhor deseja ter com cada um de nós. Olha o que diz o versículo de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia. Queridos, por mais que estejamos afastados, por mais que cometamos os piores pecados, queridos, mesmo assim, o Senhor ele está à nossa porta, a porta do coração, batendo, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor e assim abrir em arrependimento. Porque veja bem, o Senhor ele está desejoso em cear, ele está desejoso em manter comunhão com o ser humano. Mas é preciso o ser humano se arrepender, porque sem arrependimento e fé em Cristo, na sua palavra, não há como ter redenção, não há como ter salvação, não há como ter perdão de pecados. Então, por isso que o Senhor ele está à porta do nosso coração e ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia! Aqui nós encontramos 3 situações, de acordo com o pastor. Ele diz que Cristo, o Senhor da igreja, está do lado de fora. A igreja não tem comunhão com ele e Cristo faz um apelo pessoal. Então Cristo está fazendo esse apelo pessoal, queridos. Quando ele escreveu à igreja lá em Laodiceia, hoje ele continua usando essa mesma escritura para fazer esse mesmo apelo pessoal. Hoje, a voz desse humilde servo adentra aos vossos lares por esse canal das redes sociais para te chamar a abrir o coração para Cristo, caso você esteja afastado ou vivendo uma vida morna, sabe, longe do braseiro. Se você é uma brasa que está longe do braseiro, se aproxima, porque é notório que aqueles que estão longe, aquelas brasas que estão longe do braseiro, a tendência é diminuindo o fogo,
até que ele se extingue e se acabe e vire apenas, sabe, aquele pedaço de carvão que não tem valor. Então, por isso que o Senhor, ele chama para a comunhão da igreja, porque é no braseiro, é na igreja, é que as brasas, elas permanecem acesas. Aleluia! E dentro do estudo das cartas, dessas 7 cartas, grandes coisas nós aprendemos. Quase que todas as igrejas, com exceção da igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Mas as outras, todas elas, existem erros, problemas e dificuldades. Então, querido, nós aprendemos aqui que há dificuldades em muitos momentos das nossas vidas, como servos de Deus. Mas se nós estamos errando o alvo, o Senhor está nos chamando para nós acertarmos na direção, com arrependimento, fé, voltar para a comunhão dos santos e ter a comunhão perfeita com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E, por fim, queridos, Cristo, ele promete àqueles que vencerem, sabe, algo maravilhoso. Olha o que vai dizer o versículo de número 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia! A promessa de Cristo, a igreja em Laodiceia, é a mesma para mim, para você e para todos nós que ouvimos essa mensagem. Aos que vencer, assentar-se com Cristo em seu trono. Um trono é símbolo de conquista e autoridade. Aleluia! Cristo está nos chamando para reinar com Ele hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero concluir essa mensagem, queridos, só recapitulando, dizendo que Jesus está no meio dos candeeiros, de acordo com Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. E ele não somente está no meio dos candeeiros, mas também ele anda no meio deles. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Ele sonda as mentes e corações. O diagnóstico que Cristo faz da igreja de Laodiceia, ele encontrou falta de fervor espiritual da igreja, crentes morno e pior do que o incrédulo frio. A autoconfiança da igreja de Laodiceia era absolutamente falsa, porque estava voltado às riquezas dessa terra e não às riquezas celestiais. Revelou que um crente morno, uma vez, sabe, se tem o seu prazer provocado pelas coisas do mundo, vai causar náuseas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo acaba não dando nenhum elogio à igreja de Laodiceia, mas Cristo, mesmo diante desta lamentável situação de vida espiritual desta igreja, como também de muitos nos dias de hoje, faz um apelo à igreja. Cristo se apresenta à igreja como um mercador espiritual, aonde está vendendo ouro, roupa e colírio. Cristo chama a igreja a uma mudança de vida, queridos. Cristo quer colocar o brilho da sua glória representado pelo ouro àqueles que crê, ao invés do brilho do ouro que é passageiro. Cristo quer vestir a você, a mim, a nós, com roupas, sabe, dadas por Ele, que representa paz e pureza, e não por roupas compradas pelo dinheiro, que é perecível. Cristo quer, sabe, nos medicar com as coisas espirituais para que nós possamos abrir os nossos olhos e enxergar espiritualmente, e não somente colírios que possam, sabe, abrir e fazer vermos coisas em nosso redor, mas sem um distanciamento muito longo. Então, Cristo quer nos dar uma visão grande, e essa visão grande, longa,
ela é espiritual e ela nos leva a Ele mesmo. Aleluia. Cristo convida a igreja para ceiar, ou seja, Cristo está batendo a porta e Ele quer ter uma profunda comunhão com você, meu irmão, com você, minha irmã, comigo, com nós. A promessa que Cristo faz à igreja, aos que sabe vencer, irão assentar-se com Ele no seu trono. E aquele que tem ouvidos, queridos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, como está no versículo 22, porque o Espírito Santo é aquele que tem a capacidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador. Aleluias! Meu querido, minha querida, que nos acompanhou durante esse 7 estudo, as 7 cartas às igrejas aqui no livro de Apocalipse. Espero que Deus em Cristo possa abençoá-los, as vossas vidas, seus ministérios, seus dons, seus talentos, e que possa ter gerado uma fé inabalável na sua vida. E que estas mensagens, as sete igrejas, que são muito atuais e que servem para nós também, possa nos trazer um alerta nas áreas aonde nós estamos falhando. Continuar a imprimir um ritmo forte às áreas que nós estamos, assim, sendo bênçãos na vida das pessoas, de acordo com a palavra de Deus, mas nos arrepender e fazer as coisas certas nas áreas onde nós temos errado. E eu tenho certeza que eu, você, nós temos áreas que precisamos corrigir, que precisamos acertar, porque nós não somos perfeitos, somos pecadores. A própria palavra do Senhor diz: se alguém diz que não tem pecado, esse alguém é mentiroso e a minha palavra não está nele, de acordo com a primeira carta de João, no capítulo 1. Então, nós precisamos viver cada vez mais aos pés do Senhor, buscando viver uma vida de santidade e, até a sua vinda, buscar a viver a vida de Cristo, porque Ele morreu para justamente nós pudéssemos viver a sua vida. Então, feche seus olhos nessa noite e eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, por esses dias, a cada um dos irmãos, dos amigos que nos acompanhou na leitura e no ensino da mensagem nas cartas em Apocalipse. Que nós possamos, de fato, ter aprendido e que tua graça, ela possa vir sempre sobre nós, nos ajudando e nos fortalecendo. Em nome de Jesus, abençoe cada homem e cada mulher que aqui esteve conosco e que o Senhor possa fortalecê-los na força do teu poder. Que o Senhor venha guardá-los desse mal que tem se proliferado pelo mundo e tem, querido, causado danos à saúde e à vida de muita gente. Mas a Bíblia nos diz que devemos mais temer aquele que tem o poder de fazer o corpo e a alma perecer no inferno, do que ter medo somente daquele que tem o poder de fazer o corpo perecer. Então, queridos, não tenha medo desse Covid. Tenha medo de Deus. Porque o Covid, ele pode até matar o corpo, mas não toca no espírito daqueles que foram comprados, lavados e remidos com o sangue do Cordeiro de Deus. Mas se nós não tememos Deus, Deus tem o poder de nos destruir, corpo, alma e espírito. O Pai amado e santo, que seja gerado em nós arrependimento e que possamos cair aos teus pés em profundo arrependimento e sabendo que pela tua graça o Senhor nos perdoa. Assim eu te oro e por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, boa noite e a graça e a paz do Senhor Deus seja com todos vocês e nós continuaremos com outras mensagens.